Boa noite para todas vocês que estão me acompanhando nas quintas à noite nesse mês de outubro, onde nós estamos falando sobre 5 áreas de cuidado no nosso relacionamento conjugal. Obrigada por estar aqui. Estou ouvindo um louvor, tendo um tempo para mim, né, com o Senhor. Sabe como é que é, né? Às vezes a gente precisa tirar esse tempo quando as coisas estão mais calmas. Então te aconselho. Deixa eu esperar vocês chegando. Hoje nós vamos estar falando sobre desunidos. A unidade é importante, mas praticamente como é que a gente faz isso, né? Não sei vocês, mas a gente conhece tanta teoria. Eu acho que a gente conhece bastante teoria. E é diferente tu conhecer a teoria e a prática. Então, bem-vindas vocês que estão entrando agora e onde nós vamos estar conversando sobre isso nessa noite. Se tu tá vendo essa live gravada, tu também vai ser abençoada, onde a gente vai discutir um pouquinho sobre a prática disso. Desesperado por um touch, um toque do céu, né? Como nós precisamos ser cheios. E hoje, falando sobre unidade, eu fiquei pensando como a solidão, né? Existe tanta solidão nos nossos relacionamentos. Talvez tu tá nessa fase, talvez tu tá te sentindo assim, mas não é esse o lugar que Deus tem para nós. Esse não é o lugar que a gente precisa estar. Estava lendo hoje algumas coisas e acho muito legal o fato de, às vezes a gente acha que o caminho difícil é complicado, mas sabe que as escolhas, tanto se a gente escolhe ser ou não ser, se a gente escolhe fazer ou não fazer, também tem um custo, né? O ficar parada. E ele dizia assim, o casamento é difícil, o divórcio também. Eu até coloquei ali no meu stories. Comunicação é difícil, não se comunicar também é. Escolha o seu difícil. Quantas de nós, às vezes, temos feito escolhas não se dando conta que, às vezes, na situação que nós estamos, também é difícil. Principalmente ano após ano após ano. E nós temos condições, graças a Deus. O Senhor deixou para nós o Espírito Santo, onde nós conseguimos trabalhar no nosso coração. Nem só na nossa força. Isso é o mais lindo de tudo. Vamos então falar sobre desunidos hoje, nessa noite. E vamos falar um pouquinho sobre como isso é na prática para nós, gurias. Sabe, eu sei que a gente tem um desejo muito grande de conseguir ter um relacionamento de união. Eu não sei você, eu quero isso, né? E na verdade, mesmo quando nós não queremos o estar unidas ou o custo disso, a gente quer os frutos da unidade. A gente quer um casamento saudável, a gente quer os dois andando na mesma direção, a gente quer filhos felizes, a gente quer isso, a gente sonha com isso. Claro que não aquela propaganda de margarina, né? Onde está todo mundo simplesmente incrível todo momento. Não é assim na prática. Na tua casa, não sei como é que é, na minha casa não é assim na prática. É uma escolha diária que eu tenho em estar unida. Mas eu quero estar falando um pouquinho nessa noite sobre o que a gente acha que é unidade. Às vezes a gente tem uns conceitos meio mirabolantes, gurias. Nós temos uns conceitos de que unidade é pensar igual. A gente tem alguns conceitos que unidade é escolher as mesmas coisas. Não é assim? Quantas de nós temos esses tipos de pensamentos na nossa mente? A gente acredita que é ir para o mesmo caminho em todos os momentos. A gente tem uma fantasia de unidade. Eu não sei de onde vem isso, não sei se é uma expectativa que a gente tem. E não é só nos relacionamentos conjugais, não. Esse é tudo que é relacionamento. A gente acredita que quando a gente então está se relacionando com uma pessoa, estamos numa mesma causa, com o mesmo objetivo, até mesmo dentro do trabalho, como membro do corpo de Cristo, em tantas outras situações. Nós temos o entendimento de que nós vamos pensar igual, ou que nós precisávamos ver da mesma forma. E essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem. Eu acho que a gente ainda continua esperando o dia onde a unidade vai ser eu pensar igual, onde nós
termos a mesma ideia, as mesmas forças. E não funciona assim. Nós somos diferentes, muito diferentes. Na verdade, eu ouso dizer que provavelmente tu casou com o teu oposto. Pode ser dessa diferença. E com os anos a gente acaba ficando mais parecido, né? Eu e o Marcelo celebramos 14 anos ontem, 40. Olha só, já estou profetizando, né? 14 anos ontem. E a gente está parecendo muito parecidos em várias coisas. Coisas que eu acredito que a minha família deve olhar e dizer, nossa, como ela está parecida com o Marcelo. E outras coisas a família do Marcelo deve olhar e dizer, nossa, como está parecido com a Jaque. É assim, a gente vai se tornando um. Mas nós somos diferentes, nós pensamos diferentes, nós temos uma cabeça diferente. Aquilo que para um é importante, para o outro não é tanto importante. Então acho que esse conceito, primeiro definir o que então é unidade, é importante. Eu diria que a unidade é nós dois termos o mesmo destino, que é representar o reino de Deus aqui na Terra. Esse é o meu objetivo. Na verdade, esse é o destino de cada cristão, né? De cada membro do corpo de Cristo que decidiu, sabe o quê? Isso é o que eu tenho como um destino. Eu vou representar o reino de Deus aqui na Terra. Seja através da minha família, através do meu trabalho, através de tudo que eu faço, através das coisas que eu falo, através daquelas coisas para as quais eu me dou. E nem sempre é fácil, porque todos nós estamos num processo, né? Se tu olha uma situação, uma pessoa, algo que tu pensa, nossa, que vergonha, né? Como é que aquela pessoa pode se dizer que ela serve a Deus? Muitos de nós passamos por isso. Isso é uma imaturidade, sabia? Porque todos nós estamos num processo. E existem áreas da minha vida e da sua que ainda possuem muitas legalidades, ainda não estão tratadas. E é por isso que tem áreas da tua vida que tu tá assim, ó, uou, com Deus. Outras áreas tu se sente tão lá embaixo, né? Para algumas de nós pode ser, sei lá, a nossa ansiedade, né? A nossa dificuldade de crer, a nossa falta de crer. Talvez para algumas de nós, sei lá, tantas áreas, o controle. Então não importa qual é a área que tu sinta para ti, que é a tua dificuldade, nós estamos nesse processo. E não é diferente nos nossos relacionamentos e no nosso casamento. Então, unidade não é pensar igual, necessariamente, né? Tem ótimos resultados quando a gente consegue estar indo para o mesmo caminho. Mas isso não significa que em todas as áreas do nosso relacionamento a gente vai estar pensando da mesma forma. Nós viemos de contextos diferentes, nós acreditamos em coisas diferentes, pequenas talvez, né? Algumas pessoas são bem cuidadosas com os detalhes de cada coisa. Elas precisam explicar, elas precisam saber os motivos para tudo. Já outros apenas precisam ver a roda andando, não precisa desse monte de explicação. E com isso diferencia quais as nossas prioridades, a forma de ver as coisas. Então eu estou aqui para falar que unidade não é ser igual. Unidade, na verdade, é saber as minhas forças e utilizar elas dentro do relacionamento. Às vezes nós temos uma concepção de papéis, né? E os papéis mudam, as gerações mudam. Vamos pensar nos nossos avós, o que as mulheres tinham, os papéis dela, o papel do homem. E esses papéis muitas vezes eles mudam. Mas a essência é sempre a mesma, onde nós vamos usar as nossas forças para construirmos juntos um lar. Não se faz apenas de uma pessoa, né? Nós não temos como fazer isso. Nós não temos como dar conta de andar individualmente num relacionamento que se trata de duas pessoas. Agora, o que acontece muitas vezes é que esses entendimentos que nós temos de função, de papel, de responsabilidade, às vezes está lá na frente. E como eu não vejo que eu como mulher estou cumprindo isso, ou eu não vejo que o meu cônjuge, como homem do lar, está cumprindo, a gente já começa a dizer, olha só, as coisas estão erradas por aqui, as coisas estão difíceis, tem desajuste. E a verdade é que o Senhor colocou características na tua vida que são diferentes. Por muito tempo, né, eu deixava para o Marcelo cuidar das nossas finanças.
Eu entendia que esse era o papel do homem, ele tinha que cuidar. Agora, eu tenho uma facilidade, eu não me estresso, sabe? Eu não sei se é o Marcelo, se são homens, eu não me estresso com dificuldades, às vezes, financeiras. Eu já sei que lá na frente tem. Eu não estou dizendo que o Marcelo não crê nisso, mas a forma que a gente vê as finanças é bem diferente, é uma forma mais estressante para ele. Eu notei que para mim durava 10 minutos, o que para ele tomava às vezes um dia ou dois. E aí a gente notou o quê? As nossas forças. Qual é a minha força? De que forma? Por que eu vou colocar alguém no papel? É que nem quando a gente trabalha, né? Tem pessoas que, olha, eu vou contar algumas experiências. Eu amo tecnologia, tenho algumas facilidades, faço sites, faço várias questões de e-mail marketing, sei como entrar, sei como fazer, ajudo outras pessoas também. Agora, quando tu vai falar de código, de realmente estudar códigos para montar, né, um sistema no computador, isso tira, a minha cabeça não funciona. Para mim é muito detalhe, é muita, sabe, precisa ser 1, 2, 3, tudo certinho. Para mim é difícil, eu não gosto disso. Para mim eu me lembro um dia quando alguém quis me ensinar códigos. Ele quis me ensinar como mudar algumas coisas num site. E o que eu gosto é da parte prática, né? WordPress, pá, joga para cá, joga para lá, até um Wix, ClickFunnels é que eu uso. E essas coisas eu faço. Agora, quando vai me ensinar código, por favor, aquilo me deu uma dor de cabeça. Eu falei, eu nunca mais quero ver isso na minha frente. Se tem que fazer código, até pesquiso se eu preciso de algum específico para uma coisa que eu preciso fazer, mas eu tenho um objetivo e não assim um estudar. Da mesma forma, muitas áreas que hoje tu está responsabilizando a ti ou ao teu cônjuge, que não é exatamente aquela área que para ele flui. Sabe que às vezes para ti é uma coisa, e a gente vê isso muito hoje no casal. A gente vê hoje casamentos onde o homem apaixonado por cozinhar. Por que tu vai jogar a mulher lá dentro todo dia se ele tem essa paixão? Deixa o homem cozinhar. Deixa. Ela vai ser menos mulher? Não vai deixar de ser. Não significa que ela não vai cozinhar. Agora, se tem um apaixonado que para ele é... enquanto para ela é uma tortura, para ele é um prazer, isso é nós estarmos o quê? Utilizando as forças um do outro. Da mesma forma, o exemplo que eu acabei de te dar sobre as finanças. Por que ele tem que cuidar das finanças, do caderninho, de todas as coisas, se para ti é 1, 2, o jeito que o teu cérebro trabalha é diferente do cérebro dele. Entende que a gente coloca alguns papéis e a gente então começa a dizer, nós não estamos unidos. Por quê? Porque tu não faz A, porque eu não faço B. E esse é o papel que a gente deveria exercer. A unidade é nós dois estarmos construindo algo juntos, estabelecendo o reino de Deus aqui na Terra. Né? É de nós sabermos que, acima de tudo, o Senhor, Ele é aquele que representa a nossa família. Ele é aquele para quem eu, o Marcelo, vocês vão até Deus e dizem o seguinte, nós precisamos de ti. Um cordão de 3 dobras não vai ser facilmente rompido. Eu ouso dizer que não é rompido. Quando nós temos o Senhor enlaçado nesse nosso relacionamento, é para Ele que nós vamos. Né? E às vezes está na hora de começar a observar esses papéis. O que será que hoje está custando tanto para ti? Ou está custando tanto para ele? Conheço várias mulheres que elas odeiam fazer compras. Odeiam ir no mercado. O marido adora, ama. E aí? Agora tu vai dizer que não pode, que tu deveria ir, e aí te condena. Não estou dizendo que tem coisas que a gente não vai desenvolver. Essa área de cozinhar, estar em casa, eu tive que desenvolver. Eu trabalhei desde muito cedo, desde os meus 14 anos. Trabalhava, ia cedo, depois escola. Então eu não desenvolvi essa parte. Quando eu casei também não. Cozinhava, mas aquelas coisas assim. Quando o Ben veio, eu me senti completamente perdida, porque eu tinha que fazer a batatinha, eu tinha que fazer a cenourinha, eu tinha que cuidar horários. Né? E ali eu tive essa área da minha vida trabalhada.
né, e tratada. Agora, gente, vai chegar um momento para muitas das nossas áreas para nós desenvolvermos. E às vezes esse desenvolvimento ele vai vir no momento que nós necessitamos de mais. Agora, quantas de nós estamos trazendo desunidade porque a gente tem colocado esses papéis, essa forma de ver como é que o relacionamento é ou deve ser, né? A palavra de Deus nos fala em Marcos: e os dois serão uma só carne. E aqui no início eu falei o que é ser só uma só carne. Não é pensar igual, não é ter os mesmos pensamentos em todas as áreas, não. Existem áreas que são muito diferentes para vocês dois, que vocês precisam conversar, depois conversar de novo, amadurecer de novo. Não tem como chegar numa conclusão rapidamente. Porque o respeitar um ao outro é o poder dizer: eu recebo a tua forma de ver. Eu não estou dizendo que é a forma que eu vejo. Talvez eu tenha uma dificuldade até de entender essa forma que tu vê. Porque, gente, tudo que a gente traz para dentro do relacionamento tem um histórico. Por que eu sou preocupada? Por que eu fico preocupada financeiramente? Por que eu estou preocupada se ele tirou o lixo ou ele não tirou o lixo? Por que eu estou falando de algumas coisas minhas, né? Essa história do lixo é... Eu tenho um olfato que eu adquiri do meu pai. Aquele olfato que deveria, talvez se eu fosse um cão ou alguma coisa, facilitaria na minha raça. Mas como esposa, não é o melhor. Eu tenho um faro que eu já sei de quilômetros quando o lixo já devia estar longe, né? E esse faro mais desenvolvido e aguçado não é o faro do Marcelo, né? Ele não consegue, ele não está perturbado de forma nenhuma. Isso que o lixo nem chegou no estágio grande, né? Ele ainda está ali, ó, na metade, e eu já estou pronta para ele sair. Então eu vou trazer esse exemplo muito, porque ele é uma prática aqui de casa, de que eu amo esse tirar o lixo. Olha, se não fosse tanto gasto de saco de lixo, para mim tinha que tirar todo dia, né? Nem que se tivesse só um pouquinho. Eu adoro isso. Mas então, são formas diferentes, naturais, e são porque a gente já trouxe isso da nossa casa. Uma coisa que eu trouxe de casa é apagar a luz. Eu sou a mestre de apagar luz, né? E o Ben, o Ben já foi criado nessa rotina. O Ben vai indo apagando a luz de tudo. E às vezes até demais quando a gente está usando a luz. Mas tu entende? A gente traz essas coisas para dentro dos nossos relacionamentos e às vezes vira um motivo de briga. E o nosso cônjuge nem consegue entender de onde vem essa função toda. E nós também, muitas vezes trazem. Eu sei de muitas mulheres onde o homem é muito cuidadoso com a limpeza. Para ele, a limpeza tem que ser 100%, toda hora, todo minuto. Quando isso acontece, é difícil tu estar unido, né? Principalmente porque normalmente tu é a pessoa então que não tem esse cuidado tão forte. O respeito é podermos conversar sobre as coisas. É eu poder ir um passo além daquilo que eu não ia. Ou dar um passo aquém quando as minhas exigências são muito grandes. Nós somos diferentes. Unidade não quer dizer pensar igual. Não quer dizer estar com o mesmo tipo de expectativa de determinada coisa. Agora, se comunicação é difícil, não se comunicar também é difícil. Escolha o seu difícil. Para nós, se o casamento, as diferenças, é muito complicado, é muito dificultoso, né? O não fazer também tem gerado essa dificuldade. Pensa comigo, há quantos anos tu já está casada? Há quanto tempo talvez tu desistiu? Isso é assim mesmo. Eu vou deixar. Não tem nada a ver. Fica. E a gente acaba não trabalhando algumas áreas que só trazem frustração. Eu sempre digo que a diferença entre expectativa e realidade, essa distância, é o tamanho da frustração e do conflito. A nossa expectativa às vezes está alta, ou a expectativa do nosso cônjuge está alta, e a realidade está aqui, ó. Então muitas vezes nós precisamos ou dar um passo à frente, auxiliar de uma forma melhor,
naquelas áreas que não são as nossas especialidades, mas é uma prioridade na vida do nosso cônjuge, ou dar um passo para trás, quando para nós é super prioridade e não é para o nosso cônjuge. Significa que então a gente vai simplesmente dar passos para trás para tudo? Não é isso. Mas encontrar aquele meio termo, aquele balanço. Tudo na nossa vida é balanço, sabia? Senão vira fanatismo, senão vira uma coisa absurda, né? Nós precisamos encontrar um balanço, uma maturidade nessas áreas do nosso relacionamento. O que vocês acham? É isso mesmo? Coloca aqui nos comentários, mesmo se tu está assistindo isso depois. Eu quero saber. Porque unidade, estar unidos, é estar indo para um mesmo propósito e destino, que é representar o reino de Deus aqui na Terra. Eu e tu somos a representação dele. O nosso casamento representa ele. Ai, Jaque, mas tem muita coisa ainda para mudar. Com certeza. Cada dia eu vou dando um passo. Quando a gente olha o tudo, é muito. Sabe? Quando tu vai fazer uma dieta e tu pensa, ai, mas são 15 quilos, mas são 20, mas são 10, mas são 5, mas são 3. É muito. Agora, se eu penso em 1 por semana, 2 por semana, já muda a história. Eu já consigo até ficar já mais empolgada. Se tu quer começar os teus exercícios físicos, mas eu preciso de 30 minutos na academia, mais tanto de caminhada, mais isso. É muito, eu não posso fazer. Agora, se tu fizesse apenas 10 todos os dias. Eu sei que é uma coisinha simples que eu tô falando e que todo mundo pensa, mas essa é a realidade no nosso casamento também. Na unidade do nosso casamento. O que foi hoje que trouxe frustração no teu casamento? Quero que tu veja qual a tua parte. Talvez tu não deu aquele passo à frente que tu deveria, porque existe uma expectativa grande do teu cônjuge sobre ti, seja limpeza da casa, seja compras, seja relacionamento sexual, seja o que for. Ou talvez tu poderia ter dado um passo para trás nas tuas expectativas. Eu queria que ele tivesse feito as 10 coisas que eu pedi para ele fazer hoje, né? Então dá esse passo para trás um pouco. E dizer, sabe o quê? Essa é a minha lista. Enquanto eu ficar vivendo na minha lista, é exatamente isso. Isso não é unidade, né? É não colocar o outro em consideração. É onde eu vou tentar da melhor forma. Lembra alguns dos passos que eu e o Marcelo demos nas lives de terça? Certo ou errado? É assim que eu estou entendendo essa situação. De que forma as minhas exigências estão grandes? De que forma, então, as minhas expectativas, né, estão altas demais? Gurias, unidade não é fácil em lugar nenhum. Pensa no teu trabalho. Pensa no corpo de Cristo. Pensa num grupo social que tu faz parte. Não é fácil. Agora, quando eu escolho ouvir o outro lado, quando eu escolho entender, o que acontece normalmente quando a gente está conversando sobre um assunto e a gente tem visões diferentes, eu já estou pensando na próxima coisa que eu vou falar, no próximo argumento para te convencer. Eu não estou prestando atenção no que a pessoa está falando para mim. E eu sou muito culpada disso. Eu falo que o meu hard drive, ele tem uma vida limitada, ele tem um tamanho limitado. E tudo que não é essencial, eu tiro dali. Não é que eu sou esquecida. Agora, tu falou comigo uma coisa que não está dentro das minhas prioridades, puf, já foi lançado para fora. E eu noto que eu preciso intencionalmente parar e ouvir. Isso acontece muito, 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 muito. E às vezes acontece com os meus filhos também. Um dia eu estava dirigindo, e o Ben começou a contar a história dele. Eu, eu não sei o que eu estava pensando, talvez na próxima coisa, no lugar que eu tinha que ir. Ele disse, mamãe, o que eu falei? Mano, eu não ouvi. Fala de novo, me perdoa. Né? Então às vezes é isso, às vezes eu também tenho que falar isso com o Marcelo. Amor, não ouvi.
Ou quando então ele vem e diz, Jaque, mas eu te falei isso. Ai, amor, desculpa, foi num momento então que não era prioridade para mim. E aí eu noto, aí a gente começa a notar qual é a prioridade que a gente dá para aquela pessoa que pensa diferente, que vê diferente. Gente, isso é crescer, isso é amadurecer. Como é que nós vamos estar representando isso, né? Como é que eu vou exigir do Ben? Como é que eu vou exigir da Sara que haja essa empatia? Que eles não briguem, que eles entendam o que é importante para um não é importante para o outro. Se eu não consigo viver isso no meu casamento. Não é condenação, não é julgamento, eu só estou dizendo, é uma forma prática de tu entender a importância disso acontecer. É fácil? Não. Se tu nunca aprendeu a dividir, é mais difícil ainda. Se tu foi filha única, filho único, talvez, não estou generalizando, seja mais difícil para ti. Talvez se tu é muito independente, isso seja complicado para ti. Tudo é o teu jeito, a tua forma, a tua expectativa. E, gente, eu posso falar de cadeirinha. Quem me conhece sabe, a minha lista nunca foi pequena. Eu me lembro chegando para o Marcelo, eu tinha muitas coisas então, né, que eu queria tratar com ele, que eu gostaria que ele mudasse. E aí eu dizia assim, amor, Marcelo, o que eu tenho que mudar? Porque eu pensei, bom, acho que esse é o melhor approach, essa é a melhor forma de eu chegar e dizer de que forma eu posso mudar. Porque aí se tu disser para mim que eu tenho algo para mudar, significa que eu também vou poder falar para ti, né? Aqui tá a minha lista. E é isso que acontecia. Então eu ia lá e dizia, amor, o que eu preciso mudar? Ele pensava, nada. Acabava com o meu plano, né? Como é que agora eu ia chegar e dizer, mas eu tenho alguns 15 itens por hoje que eu acho que seria interessante tu começar a trabalhar. Aí eu tinha que segurar aquela minha lista. Ou às vezes eu cutucava, mas tem que ter alguma coisa. Tem que ter alguma coisa. Capaz, eu não sou perfeita. Aí, sei lá, ele atirava uma coisa boba, que provavelmente me deixava braba também. Para daí então eu poder dizer, mas aqui, ó, eu tenho algumas coisinhas. E com o tempo ele já chegava a dizer, e tu, Jaque, qual é a tua lista? Né? Não, eu não tenho lista capaz. E claro que eu tinha. Gurias, a gente tem exigências super grandes. A gente não valoriza as diferenças que são importantes, né? Eu me lembro com muita dor no coração, vários eventos onde dentro do meu coração eu segurava julgamentos, né? Julgamentos de que tem que ser diferente, tu não deveria ser assim. E normalmente esses julgamentos tu deveria ser mais como eu. Tu deveria ter atenção nas mesmas áreas que eu tenho. Tu deveria te preocupar com as mesmas coisas que eu me preocupo. Mas nós somos uma equipe, olha que lindo. Nem todo mundo é o goleiro, nem todo mundo é o atacante, nem todo mundo é. Nós temos um papel específico que a gente joga nesse jogo, juntos. Nós não estamos jogando um contra o outro. E muitas vezes, por nós sermos uma equipe, é que nós temos essas diferenças. E às vezes vai soar para nós como desunidade. Talvez tu ouça casais que dizem, graças a Deus a gente não briga, a gente não discute, né? E eu não estou dizendo que tem que brigar e tem que discutir. Eu só estou dizendo que às vezes simplesmente uma das pessoas se anula completamente. Vai ser do teu jeito, eu não quero briga mesmo. Sempre aquele monte de coisa. Então assim, faz desse jeito que tu quer, que é melhor, papapá, deu. E aí tem esse acordo não verbal, né? De que tu faz do teu jeito, eu faço do meu jeito, tu cuida do teu jeito, eu cuido do meu. E a gente tá unido, mas não tá. E aí sabe qual uma das consequências da desunidade? Solidão. Aquela sensação de que eu tô sozinha nisso. Aquela solidão que eu tô segurando tudo, eu sou responsável. Gente, quem é que... Deus não intentou nós para vivermos dessa forma. Mas eu preciso dizer que nós, como mulheres, a maioria de nós, tem se sentido dessa forma por causa das nossas expectativas. A gente então começa a dizer, por que tu não cuida mais das crianças? Mas quando eles cuidam, a gente começa a dizer, tu deveria ter feito A, B, C, D, E. Me lembro em junho, eu fui para um outro estado e eu ia ter um final de semana onde eu ia fazer um curso e eu convidei a minha amiga para fazer junto. Ia ser presencial, acabou sendo virtual por causa da
da situação que nós estamos vivendo. E aí o que aconteceu foi que o Marcelo disse, não, vai, tranquila, final de semana, saí na sexta, peguei um avião, voltei na segunda, né? Eu fico pensando, meu Deus, tomara que o Marcelo não faça isso comigo, quero ver como é que vai ser. Mas quais são as minhas expectativas, né? Para mim, de manhã, eles vão comer um bom café da manhã, aí eles vão ter o almoço, eles vão ter a fase de brincar na rua, eles vão então poder olhar um pouco de TV, eles não vão jogar videogame em dia de escola, né? Tem toda aquela coisa, de noite eles vão jantar, tem horário para dormir, tem que cuidar se não teve muita mídia, né? Toda aquela coisa, olhar como é que eles estão, tudo isso. Final de semana, pode brincar um pouco mais disso, tem que levar para parque, tem que fazer, né? Aquela coisa toda que a gente tem as nossas dicas. Quando o Marcelo ficou com eles, foi completamente fora do horário, comiam o que queriam, né? Aquela coisa assim. Agora, quão injusto seria da minha parte eu sair, deixar ele com as crianças um final de semana e esperar que seja feito do meu jeito? É um final de semana. As memórias que ele constrói com as crianças é bem diferente do que as que eu construo, provavelmente. Porque era só festa, eles não queriam mais que eu voltasse, né? Era aquela coisa assim incrível. Eu disse, mas o que é isso? A mãe chega, daí tem horários. É assim. Mas entender que a gente é diferente. Eu não sei, de verdade, eu falo isso com a maior sinceridade e vulnerabilidade. Eu não sei se eu ia conseguir ficar com as crianças um final de semana inteiro do jeito que eu sou. Porque aí eu ia ficar preocupada que eu estou na cozinha e onde é que eles estão? Né? Assim, quando eu tenho o Marcelo, a gente está sempre se dividindo. Ou eu estou sempre lá gritando, Marcelo, tá de olho neles, lá eu cozinhando, ou na rua. Então tem uma função que para mim funciona. Entende? Então não é justo, nem para nós, porque a gente começa a carregar tudo, a gente começa a dizer, vocês não sabem fazer do jeito que a gente faz. E é verdade, eles são diferentes. Mas isso não significa desunidade. Então vale a pena comunicação. Coloquei aqui no meu Insta, vão ali, compartilhei um dizer que falava isso. Casamento é difícil, separação também é difícil. Escolha o seu difícil. Comunicação é difícil, não se comunicar também é difícil. Escolha o seu difícil. Gente, nós estamos crescendo, amadurecendo como filhos de Deus, como famílias, como corpo de Cristo. Então eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar e ver se eu preciso dar um passo para frente ou se está na hora de dar um passo para trás em alguma dessas áreas de conflitos. Gurias, tem alguma dúvida? Algo que eu possa responder para vocês agora? E para aquelas que estão assistindo essa live depois, quero que vocês mandem também para as pessoas que precisam ouvir essa palavra, né? Talvez estão pensando que estão desunidos, ou daqui a pouco estão mesmo. Talvez muitas mulheres estão se sentindo dessa forma. E não é isso que Deus tem para nós. Nós somos ferro com ferro se afiando. Esse é o nosso relacionamento. E não é fácil ser afiado, ser testado. Não é fácil, gurias. Mas produz em nós frutos eternos, que a gente representa nas nossas famílias, para os nossos filhos, na comunidade onde nós estamos. Amo vocês, deixa um comentário e envia esse vídeo para quem precisa assistir. Deus abençoe. E novembro tá chegando com muita coisa boa, tá? Fiquem ligadas. Deus abençoe.